Atenção, né? Uma forma de eu saber se o resultado está certo é tirando a prova, né? Aqui deu que x igual a 3. Vamos substituir? Se eu substituir esse x aqui por 3, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. Perfeito. 10 é igual a 10. Então, eu tirei a prova se o meu resultado estava correto. Na forma literal. Forma literal é aquela que é genérica. Falamos um pouco dela lá em cima e é desse jeito que nós chamamos a forma literal. AX mais B igual a C. Então, AX é igual a C menos o B, porque o B passou para o outro lado. Portanto, na forma literal, x é igual a C menos B dividido por A. Se eu quisesse ir chamando este de A, este de B e este de C, substituindo aqui, olha aqui, ó, ficaria 10 menos 4 dividido por 2. Deu certo. 10 menos 4 é 6, dividido por 2, 3. Se eu coloco na forma literal e chamo A, B e C e coloco os valores de A, B e C, também dá no final. Esse algoritmo aí eu utilizo lá quando a gente vai fazer alguma programação em VBA, né? Por quê? Porque depois o usuário dá os valores de A, B e C e o seu programinha já na forma literal transforma, substitui A, B e C e dá o resultado para o usuário. Vamos a algumas propriedades. A propriedade distributiva. Então ela distribui. Olha lá. Eu tenho entre parênteses A mais B vezes X é o mesmo que eu escrever X eu distribuo vezes o A e vezes o B. Então vai ficar AX mais BX. Distribuir o X para dentro. Eu posso fazer o inverso, né? Eu posso isolar. Se eu tenho uma expressão desta forma, AX mais BX, eu isolo o X e é a mesma coisa que eu escrever X vezes A mais B. Quero da forma estendida. Eu distribuo x vezes A mais x vezes B, ou AX mais BX. Vamos ver aqui um exemplo numérico, né? Esta equação aqui, ela tem uma equação, uma incógnita, uma variável. Ela está aqui, essa equação. Este lado da igualdade tem que ser igual a este lado da igualdade e o x é que eu preciso descobrir. Vamos lá. Como que é essa minha expressão? 4 vezes x mais 6 menos 3x igual a 5 menos 7x. Vamos fazer algumas alterações dentro dessa equação para entendermos como que ficaria ela de uma forma mais simples, né? Se eu passar o 7x para o outro lado da igualdade, lembra? Passa do outro lado com o sinal trocado, né? Nós já aprendemos o porquê disso, né? Eu vou passar o 7x para o outro lado. Ele é menos 7x. Vai passar mais 7x para o outro lado. Então ficou. Esta expressão ficou 4x mais 6 menos 3x, é o que já existia. Passei o 7x para o outro lado, mais 7x igual a 5. O 5 ficou isolado aqui. Agora, aquilo que é numeral do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito. Então, todos os numerais eu vou passar para um lado, tudo que está em x eu deixo do outro, para ficar um pouco mais tranquilo de enxergar essa equação e solucioná-la. Aqui está muito simples, mas às vezes vocês pegam algumas expressões bastante mais elaboradas. Então, fazer essa arrumação é bastante interessante. Copio aquilo que eu já tinha aqui, então o 6 é que vai passar para o outro lado, e aí deste lado vai ficar quem? 4x menos 3x mais 7x, os x já estão agrupadinhos, mais 6 igual a 5. É a mesma coisa que estava escrito aqui, pessoal. Só o que eu fiz? Passei o 6 aqui para o finalzinho, né? Para eu enxergar ele para o outro lado daqui a pouco. E agora eu vou passar ele efetivamente para o outro lado. Se ele aqui é mais 6 para o outro lado ele vai menos 6.
do outro lado da igualdade. E ficou quem deste lado aqui? 4x menos 3x mais 7x. Resolvo então aqui este lado da igualdade. Vai ficar 4x menos 3x menos 7x, eu copiei só o que estava aqui, igual 5 menos 6, 5 menos 6, igual a menos 1. Né? 5 menos 6 vai dar menos 1. Agora eu vou isolar o x. O x não apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui. Eu vou isolar ele. Lembra? Eu posso isolar, posso distribuir. Eu vou isolar ele e ver o que fica dentro do parênteses. 4x menos 3x mais 7x é a mesma coisa que eu escrever. Deixo o x isolado, abro um parênteses e coloco aqueles números que estão multiplicando o meu x. Quem é? O 4, o menos 3 e o mais 7. Agora ficou relativamente mais fácil, hein? Igual a menos 1, porque o menos 1 eu já tinha calculado que era 5 menos 6. Não tenho que resolver primeiro os parênteses? Não tenho que resolver primeiro os parênteses? Então, resolvo o parênteses. 4 menos 3 mais 7 vai ser 4 menos 3, 1. Mais 7, 8. Olha o 8 aqui, ó. Resolvi o parênteses. Então, x vezes 8 igual a menos 1. Portanto, é a mesma coisa que eu escrever 8x igual a menos 1. O 8 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Um jargão, uma expressão. Os senhores sabem que na verdade não foi o 8 que passou para o outro lado dividindo, ele estava multiplicando, passa dividindo. Os senhores sabem já que na verdade eu dividi por 8 de um lado e dividi por 8 do outro. Como o 8 que aqui estavam multiplicando dividido por 8 vai dar 1, vai ficar o próprio x. E como o 8 do outro lado que eu estava dividindo, vai ficar menos 1 oitavo. Então, x igual a menos 1 oitavo, ou 1 sobre 8. Ok? Atenção! Exercite. Faça exercícios, muitos exercícios. Conforme você vai fazendo esses exercícios, o seu cérebro vai criando essa lógica dentro dele e, de repente, no instante que você olha uma expressão, você já a organiza e consegue resolvê-la de forma bem mais fácil. Atenção sempre no final, hein? Dá uma olhadinha se o valor que deu aqui no x, menos 1 sobre 8, no momento que você substitui aqui na primeira equação, no valor do x, vai dar realmente uma igualdade igual, um valor da igualdade do lado esquerdo igual ao valor do lado direito. Faça a prova. Não custa, você vai gastar alguns segundos a mais, mas você vai fazer a prova, né? Tem mais um exemplo aqui que eu fiz? Tem mais um aqui, ó. 3x menos 4 dividido por 7 menos 1 igual a 5. Agora eu já estou aplicando tudo, né? Eu vou colocar os parênteses que estavam ocultos, eu vou dar uma organizada aqui para eu enxergar melhor. Tem um parênteses oculto aqui nessa parte de cima, então vai ficar 3x menos 4, entre parênteses, e a linha de divisão dividido por 7. Um outro parênteses, por quê? Porque tudo isso aqui eu tenho que realizar por primeiro, né? Lembra? Primeiro multiplicação, divisão, depois subtração. Então, como eu sei que tenho que fazer isso aqui primeiro, eu já deixei entre parênteses. Igual a 5. Esse menos 1 eu vou passar para lá. Se é menos 1 aqui, vai para mais 1 do outro lado. O resto eu copiei tudo, já tirei esse parênteses de fora, né? Por quê? Porque na hora que eu coloco dessa forma, que já ficou de um lado sozinho, o 1 já passou para o outro lado, não tem lógica, ou melhor, não tem muita serventia eu dizer que tem um parênteses ali, né? Então já sumi com ele. Você vê que o cérebro já vai trabalhando de forma mais automática. Copiei isso aqui que ficou de um lado da, da expressão, do lado esquerdo, e o 1 já somei do lado direito. Pronto. Resolvo. Então, este lado que está aqui esquerdo é igual a 6, porque 5 mais 1 é igual a 6. Agora, eu posso, como eu tenho algo dividido por 7, eu posso multiplicar por 7 de um lado e multiplicar por 7 do outro. Ou, na verdade, se aqui o 7 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, deixo aqui o 3x menos 4, sumiu o parênteses. Óbvio, na hora que fica sozinho de um lado, eu não preciso colocar mais o parênteses. Exercite.
3x menos 4 igual o 7 que estava dividindo, passa multiplicando, igual a 6 vezes 7. Então, 3x menos 4 igual a 42. Está aqui, eu estou indicando sempre as continhas. Agora, quem passa para o outro lado? O menos 4. Então, 3x igual a 42 mais 4. 3x igual a 46. 46 o que é? O resultado aqui, ó, de 42 mais 4. E agora quem passa para o outro lado? O 3. 3 está multiplicando, passa dividindo. X é igual, portanto, a 46, dividido por 3. E quando que é uma inconsistência? Uma inconsistência é, por exemplo, esse caso aqui. Ó. Eu tenho aqui está falando x mais 1 é igual a x mais 2. Ó, um número mais 1 é igual a esse mesmo número mais 2. Já na leitura ficou meio estranho, né? Mas vamos então passar o x para um lado e o numeral para o outro. Vai ficar x menos x, porque aqui o x está somando, passa subtraindo. E aqui o 1 está somando, passa subtraindo. Então vai ficar x menos x igual a 2 menos 1. O que é um número menos ele mesmo? Um número menos ele mesmo. Um x menos o x. Um número menos ele mesmo. É zero. Né? E aí é a mesma coisa que zero vezes x. Por quê? Porque é a mesma coisa que é 1x menos 1x. Então é a mesma coisa que 0x. 0x o que é zero? E aqui está no final chegando a essa conclusão. 0 igual a 1. Por quê? Porque aqui deu 2 menos 1. 0 é igual a 1? Não. É um absurdo. É uma inconsistência. Mais um exemplo. Aqui é 10 menos 3 menos 10x dividido por 4 é igual a 6x menos 2 dividido por 10 mais 4. Primeira coisa, vou exibir aí os parênteses que estão ocultos. Tem um parênteses oculto aqui, tem outro parênteses oculto aqui, mas tem vários, né? É, quando nós vamos brincar de fazer cálculos na HP no módulo RPN, no modo RPN, na verdade essas aulas de parênteses são bastante importantes. Como que eu demonstro que aqui tem um parênteses? Então, vou escrever dessa forma. 10 menos 3 menos 10 vezes x, que é um parênteses da parte superior, dividido por 4 e entre parênteses. Então, eu coloquei um parênteses para a parte superior e coloquei outro parênteses para a conta como um todo. Né? A mesma coisa que eu vou colocar um parênteses para a parte superior e um parênteses para a conta como um todo. Então, 10 menos 3 menos 10x, que está na parte de cima, um parênteses, dividido por 4, outro parênteses, porque eu preciso fazer essa conta primeiro. Né? Tem uma divisão aqui. Faço primeiro. Então, resolvo esse parênteses mais interno, depois resolvo mais externos. E isso aqui, o que der aqui, pego 10 e subtraio do que der aqui. Mesma coisa aqui, ó. 6x menos 2, que está na parte de cima, coloco um parênteses. Dividido por 10, coloco outro parênteses, porque é esta conta como um todo, mais 4. Agora eu vou aplicar aqui, ó, um conceito de distributiva. Vamos ver se funciona, se fica legal, né? Pego esse 4 aqui, não está dividindo por 4, esta expressão não está dividida por 4, distribuo. Divido por 4, 3, divido por 4, 10. Vamos ver o que deu? O 10 aqui, ó, copiei, só copiei, pessoal. E agora eu vou aplicar a distributiva. Vai ficar 3 dividido por 4 menos 10x dividido por 4. E aqui, mesma coisa. Não é o 10, não está todo mundo dividindo por 10, então 6x copio daqui, dividido por 10, menos 2 dividido por 10. Apliquei a distributiva, só isso. Apliquei distribuir aqui. Ó. A divisão está para os dois membros da minha expressão. E mantenho aqui os parênteses externos, é a minha organização. Né? Estou organizando aqui a minha expressão para não me perder. No começo é interessante fazer esse tipo de organização, depois vai em automático. E o mais 4 aqui é só copiado, está aqui do mais 4. Agora tem uma jogada, eu vou distribuir quem? Esse menos 1 aqui. Ó. Oh, onde você está vendo menos 1? Ué, é, é a mesma coisa que esta expressão multiplicada por menos 1. O que é um número? O que é
menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4. Então, o menos este número que está aqui dentro é a mesma coisa que menos 1 vezes o número que está aqui dentro. Então, eu vou distribuir quem? O sinal. Se eu vou distribuir o sinal, olha aqui. Eu até escrevi aqui, né? É o mesmo que multiplicar por menos 1. Estou distribuindo o sinal negativo. Por que eu faço isso? Para não me perder, porque eu estou enxergando aqui uma multiplicação de menos 1. Vai ficar 10, que eu já copiei daqui. E aí, eu não estou distribuindo o sinal negativo, não estou multiplicando todo mundo dentro por menos 1. Olha o que acontece. Menos 1 vezes 3 quartos, menos 3 quartos. Menos 1 vezes menos 10x dividido por 4, mais 10x dividido por 4. Igual a... Aqui eu não tenho que distribuir, porque é mais 1, né? Então é a mesma coisa que multiplicasse por mais 1. Então aqui vai ficar 6x dividido por 10 menos 2 décimos mais 4. Sumi com parênteses, porque não preciso mais dele. E por que não preciso mais dele? Porque aqui só tem soma e subtração de membros, né? Então os parênteses aqui desapareceram, já estão todos distribuídos.